Deputado, agradecer primeiramente aí a sua disposição aí de falar para a gente. Pela primeira vez, um blog do Nordeste vai entrevistar. O senhor tem quase 28 anos, foi 30 anos, né, de Congresso Nacional. É uma pessoa federal, muito experiente. Já passou 5 mandatos, né? 6. 6 mandatos. 6 mandatos. Então, quando o senhor fala, o Brasil para ouvir, né? E evidentemente que a gente quer saber. O senhor vai falar sobre Rede Globo, viu, pessoal? Valéria, Roberta, Ana, vai falar sobre Rodrigo Maia, o deputado vai falar também sobre o governo Bolsonaro, essa articulação com o Centrão para que a gente tenha, para que o governo tenha uma base de apoio. Mas eu queria provocar o deputado, porque semana passada a gente fez uma matéria com ele e ele fez uma metáfora muito interessante sobre Sérgio Moro, né? Lá naquela tragédia de Shakespeare, né? Juntamente com o Brutus e o Marco Antônio. Eu queria que você repetisse aí, deputado, porque fez muito sucesso aquele áudio. O Ricardo, eu tenho a coleção das peças teatrais de Shakespeare. E uma das melhores para mim é Marco Antônio, que relata bem a vida do general Marco Antônio, que era um homem de confiança de César. Quando a conspiração no Senado chega ao ponto do assassinato de César, que Bruto, junto com Cássio, fazem a trama, desenvolvem a trama para assassinar o general e senador César, e assassina esfaqueando César pelas costas, e César cai morto no chão, olha para Brutus e diz: até tu, Brutus. Shakespeare faz uma peça de retórica que foi uma das coisas mais lindas que já li, e de vez em quando eu repasso. Porque Brutus faz um discurso espetacular. Era um traidor, era um assassino, era um homem ingrato, sem caráter, que matou o pai de criação, matou o grande general de Roma, o grande senador de Roma, que era César. E ele vem fazendo acusações dessas confabulações intelectuais, elucubrações que ele fez junto com Cássio, dizendo que César queria se tornar um ditador romano. Que César, como acumulava as vitórias nas batalhas, nas guerras como general, ele queria, manu militare, dominar a democracia romana, em prejuízo do povo romano, em prejuízo da democracia e do Senado de Roma, e veio com um discurso assim muito bem construído, acusando César de querer ser rei de Roma e o ditador de Roma. E a multidão em volta, conta Shakespeare nessa sua peça, olhando Marco Antônio, percebeu que Marco Antônio ia defender o seu chefe militar e o seu líder político, que era César. E aí corria um rumor entre os assistentes, entre os presentes que estavam naquela cena do assassinato no Senado romano. O pessoal dizia: se Marco Antônio atacar Brutus, nós vamos matá-lo. Brutus agiu com democracia, em nome da defesa da democracia. Brutus matou César porque ele queria ser rei. Aí Marco Antônio, com muita habilidade, ele começa a contar a história das batalhas de César. E aí diz: quando nós voltávamos sempre vitoriosos para Roma, quando entrávamos na cidade, vocês cidadãos de Roma, vocês cidadãs de Roma, vocês se recordam, vocês gritavam, César nosso imperador, César nosso imperador. E César negava essa condição, afirmando sua condição de general e afirmando a sua condição de senador. Mas Brutus diz
que César queria ser um ditador de Roma. Mas se Bruto diz, nós temos que respeitá-lo. Afinal, Brutus é um homem honrado. Numa dessas vezes, o cidadão de Roma, cidadã de Roma, vai lembrar que eu peguei a coroa e tentei colocar na cabeça de César, eu, Marco Antônio, seu general mais próximo. E ele empurrou minha mão, tirou a coroa de cima de sua cabeça e disse, não, eu sou o general de Roma, eu sou o senador de Roma, eu não quero ser o rei de Roma. Vocês viram esse gesto que eu tentei por 3 vezes colocar a coroa na cabeça de César. E por 3 vezes César negou a coroa de rei, dizendo que era senador e general romano. Mas Brutus, ao contrário do que vocês testemunharam pessoalmente aqui em Roma, Brutus diz que César queria ser um tirano, queria ser um ditador e queria ser o rei de Roma. E Brutus é um homem honrado. Brutus ajudou aqui num concerto com Cássio e outros senadores a esfaquear César, que estava desarmado. E eu olho aquela ferida aberta ali nas costas de César, onde aquela maior adaga, que é a adaga que tem Brutus, que porta Brutus, que fez a maior ferida, e aquela adaga, aquela ferida aberta, parece que é uma boca a dizer, aqui nas minhas costas penetrou a faca de Brutus, de meu filho, que criei com amor. E, senhores, Brutus é um homem honrado. O que dizer dessa atitude dele ter esfaqueado seu pai, o nosso herói general César e senador romano, diante de uma acusação que ele move Brutus, dizendo que ele queria ser ditador. Aí o povo começa a ouvir aquilo e analisar o gesto de Brutus e dizer, Brutus assassinou covardemente César. Ele esfaqueou César pelas costas. Brutus é um traidor. Aí o povo começou a acordar com o discurso de Marco Antônio e começou a gritar, Brutus traidor, traidor de César, assassinou César com uma facada nas costas. A maior ferida que há nas costas de César foi feita pela adaga de seu filho Brutus. Brutus criminoso, Brutus assassino. Aí Brutus, imediatamente com Cássio, foge de Roma. Ele sai correndo, toma seu cavalo e foge de Roma. Eu fiz essa analogia porque eu entendi que aquela denúncia feita pelo ex-juiz Moro e pelo ex-ministro Moro me levou a essa peça de Shakespeare, nesse diálogo de oratória entre Brutus, que representa Moro, e Marco Antônio, que é a opinião pública nacional. Sinto muito, o Moro fez um papel terrível. E ontem que o áudio saiu para que nós pudéssemos entendê-lo e para que nós pudéssemos ler 10 páginas, não há uma acusação de intervenção contra o presidente Bolsonaro no Ministério da Justiça ou na gestão da Polícia Federal. O povo É isso que eu queria perguntar, deputado. O senhor viu, o senhor leu o depoimento todo, o senhor acha que todas aquelas colocações do próprio depoimento do ex-ministro não tem nenhum crime? Inclusive, eu conversei hoje pela manhã com a deputada Janaína Pascoal e ela diz, inclusive, que não houve nem crime de Moro e nem crime do presidente. Ela já tem uma outra vertente aí, né? Eu não sou especialista no direito, mas parece que a coisa se encaminha para que esse não tenha um. Janaína Pascoal rompeu com o presidente Bolsonaro. Ela hoje integra o PSDB. Ela foi para o partido do Fernando Henrique. E tem sido áspera, acusadora do governo do presidente Bolsonaro. Mas você veja que prevaleceu prevaleceu a formação de advogada constitucionalista, de professora de direito constitucional,
da deputada Janaína, ela disse: não tem nada contra um nem contra o outro. Então, o que fez o Moro, quando foi para a Globo News, ler uma carta que parecia uma carta de acusação, abalar o governo do presidente Bolsonaro num momento de crise da economia, da pandemia, da conspiração pelo impeachment liderada pelo Fernando Henrique, foi uma absoluta traição, foi uma atitude de esfaquear o presidente pelas costas. Lembrou Brutus no assassinato imotivado de César, relatado a história da humanidade numa peça de teatro do inesquecível inglês Shakespeare, William de Shakespeare. Deputado, muita gente aqui lhe elogiando, a Eliana, a Terezinha, a Jussara também, dando parabéns aí pelo seu posicionamento. Me diga uma coisa, deputado, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro... Deu problema no som. Deu problema no som, Ricardo. Alguma coisa interveio no som. E a tua imagem ficou congelada. Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo o rumor da tua sala. Davi, o pessoal está me ouvindo ainda? Eu estou te ouvindo. Eu voltei a te ouvir agora. Matheus, me ouve, Figueiredo? Eu estou te ouvindo. Voltei a te ouvir. Perdemos o sinal. Está voltando? Perdemos o sinal com o deputado, mas está voltando. Eu estou te ouvindo. Muito boa, Ricardo. Essa pergunta se não é mais se Bolsonaro termina o mandato, mas se Dória e Witzel. Os dois são os principais opositores do presidente. O cara está dizendo que isso é sabotagem. Você está me ouvindo, Ricardo? Eu não sei. Mas cadê a imagem do deputado? Tá não. Deputado, o senhor ouve a gente? Eu ouço e vejo. Pronto. Eu ouço e vejo. Repetindo a pergunta, deputado. Repetindo a pergunta, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, só acha que é candidato a presidente da República na sucessão do presidente Jair Bolsonaro, na reeleição, né, do Jair Bolsonaro, que vai ser candidato também? O senador do Paraná, que está me fugindo o nome dele, presidente do partido Podemos, como é o nome dele? Aquele senador. Álvaro Dias. O Álvaro Dias. Ele convidou o ex-ministro Moro a se filiar no seu partido, não sei se é Avante, se é Podemos, para que ele possa disputar as eleições presidenciais. Podemos. Que ele se filie ao Podemos para disputar as eleições no ano de 2022. Mas eu não creio na chance do Moro disputar a eleição. Ele perdeu muito da credibilidade. Ele ficou muito mal com a opinião pública do Brasil. Não vejo chance dele disputar a eleição presidencial. Ele caiu muito no conceito do povo. Ficou de ingrato, ficou de traidor, não é? Ficou de desleal. E o povo não gosta do ingrato e do desleal. Não vejo chance dele disputar a eleição. Deputado, em relação à questão do Congresso, né? O Rodrigo Maia tem sido um pouco ríspido em relação com o presidente, e Bolsonaro também não deixa por menos, dá uma tapa para cá, o Rodrigo Maia. O que está faltando? O senhor tem conversado, obviamente, né, com o presidente, mas o senhor está certo mesmo que existe esse complô de Fernando Henrique junto com a Rede Globo, junto com o Rodrigo Maia. Isso não é muito tese conspiratória, não, deputado? Não, porque ela se deu claramente, Ricardo. O Fernando Henrique colocou claramente numa entrevista bombástica que deu ao jornal Estado de São Paulo, Estadão, na véspera do feriado de Tiradentes, e no mesmo dia há uma entrevista de Rodrigo Maia às páginas amarelas da revista Veja. O Fernando Henrique diz que não havia governo no Brasil.
que nós vivíamos um momento de anomia, que é um termo constitucional que diz que não há governo, ausência de governo. Nós vivemos uma anomia, o presidente não governa e há um governo compartilhado. Essas palavras, eu repito, são do bruxo Fernando Henrique, o grande feiticeiro, o grande maestro dessa tentativa de impeachment. E ele diz mais, há um governo compartilhado hoje que salva o Brasil. Fazem parte desse governo os ministros do Supremo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, o Alcolumbre. Eles é que governam o Brasil. Nós temos no Brasil hoje um parlamentarismo branco. Não há mais um presidencialismo. Palavras do Fernando Henrique ao jornal Estadão no dia 20 de abril do mês passado. Página 6 do Estadão, eu tenho... Quase um mês, já, quase um mês. Já, quase um mês. Praticamente quase um mês. E no mesmo dia, não há coincidência em política, num concerto político, sai uma entrevista do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, nas páginas amarelas da Veja, que é aquela página nobre, onde se destaca o personagem da semana. Rodrigo Maia é chamado pela Veja de primeiro-ministro, confirmando o que no jornal O Estadão, o Fernando Henrique dizia na mesma hora, que ele era o primeiro-ministro de um governo parlamentarista, branco, numa anomia do presidencialismo, já que não havia governo presidencial. Então, o Rodrigo Maia fica todo envaidecido, fica todo grande, fica todo pimpão, todo gabola, todo redondo, sendo chamado de primeiro-ministro, coisa que já vinha acontecendo com ele na Câmara dos Deputados. Pela ação que ele desenvolvia contra o governo do presidente Bolsonaro, fazendo as pautas-bomba e fazendo a pauta da Câmara e não a pauta do Executivo, ele não pautava as medidas provisórias, tampouco os projetos de lei do governo Bolsonaro. Ele fazia agenda independente, era realmente o primeiro-ministro, na prática, porque ele desrespeitava a capacidade de governar do presidente Bolsonaro. Aí o Fernando Henrique diz assim, nós temos tudo para iniciar o impeachment. A anomia do presidente, porque o presidente não governa, nós temos a crise de saúde no Brasil e a crise econômica grave que o Brasil está vivendo, com o fechamento de empresas e o desemprego dos trabalhadores. Falta apenas, para que se dê o impeachment, o povo na rua gritando fora Bolsonaro. Aí a minha cabeça fechou. Eu voltei no passado, voltei a 1992, a época que eu era deputado federal, e o Fernando Henrique coordenou o impeachment contra o Collor. Eu falei a mesma conversa que ele fazia em 1992, ele está repetindo aqui agora. Como eu fui o único deputado do PT, da Câmara dos Deputados, aqui do estado do Rio de Janeiro, que fiquei com o presidente Collor do início até o fim do governo dele, eu defendi o tempo todo, não corri da luta, fiquei sozinho na luta ao seu lado. Eu comecei a girar o meu computador aqui, Ricardo, e lembrei, essas palavras eu já ouvi. Olha só como é que Deus faz as coisas. O Fernando Henrique dizia o mesmo em relação ao governo do Collor, quando os cara pintada foram para a rua. Quando ele deu a chave, porque ele já reunia com os partidos, ele reunia com a imprensa, o mesmo grupo de imprensa, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, os jornais, as rádios, as televisões, a televisão Globo, ele já se reunia
para fazer o noticiário, aquele caldo de cultura. A sua porção venenosa, a sua porção demoníaca no caldeirão do bruxo do impeachment, que ele mexia os detalhes naquela época. Faltava o povo na rua. Aí houve uma invasão do Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O governador era até Luiz Antônio Fleury, que, junto com o Fernando Henrique, e aí já com a participação do vice, o Itamar Franco, que passou a conspirar, porque o Itamar Franco passou a conspirar contra o Collor. O povo foi para a rua. Então, eu vi claramente que o Fernando Henrique estava dando a chave para chamar o povo à rua. O que eu fiz? Meti no Twitter, denunciei no Twitter. Fernando Henrique está agindo como agiu no passado. Eu sou testemunho ocular, fui ator coadjuvante do processo do impeachment do Collor, e tudo que ele está fazendo agora, no presente, ele fez no passado contra o Collor. A história se repete. Até o presidente da Câmara, naquela época, era um gaúcho, que, amor, lembra o nome dele? O presidente da Câmara, que fez o impeachment contra o Fernando Henrique? Ibsen Pinheiro. Aquela época era o Ibsen Pinheiro. Paranaense, não? Paranaense ou gaúcho? Gaúcho, do Rio Grande do Sul. Gaúcho. Era o mesmo esquema. Fernando Henrique, Ibsen Pinheiro, os jornais, a imprensa, a crise econômica, a crise social, só não tinha o povo na rua. Aí eles puseram o povo na rua, com aqueles meninos pintando a cara de verde e amarelo, liderados pelo Lindbergh Farias, que hoje chegou até a ser senador da República. Que era o tropa-choque do Lula, junto com a Gleisi Hoffmann no Senado. Olha que coisa interessante. Aquilo me bateu na cabeça e eu denunciei no Twitter. Aí me disca, de repente, o Oswaldo Eustáquio, que é um youtuber, sendo jornalista investigativo e youtuber do Paraná. Ele é do Paraná. Ele falou: Roberto Jefferson, você diria isso para mim hoje, sobre essa conspiração que você denuncia, essas coincidências da entrevista na Veja, da entrevista no Estado de São Paulo? Você falaria isso para mim no meu programa? Eu falei: com o maior prazer. É claro que eu falo. Aí marcamos a entrevista para a noite. Houve 2 milhões de pessoas assistindo. O negócio. Eu vi também. O presidente Bolsonaro ligou a TV para ouvir, ele deve ter sido avisado, que eu coloquei no Twitter, o Eustáquio colocou no Twitter, o Oswaldo Eustáquio colocou, aí o presidente ligou e começou a dar assim, flashes no ar que ele estava assistindo, juntamente com um grupo de assessores do Palácio, aquela entrevista que eu concedi. Exatamente. Enquanto você estava dando a entrevista, o presidente estava tweetando e estava colocando no Face, inclusive com a Câmara, né, com você e com o jornalista, eu me lembro. Então, aí no dia seguinte, a Rádio Jovem Pan, no programa Pingos nos Is, me chamou para repetir o que eu dissera na véspera. A Rádio Jovem Pan. Deu 2 milhões e 100 mil pessoas ouvindo. Aí eu falei naqueles 2 dias a 4 milhões de pessoas, o que provocou o povo na rua. Só que o povo que foi para a rua foi o povo em defesa do presidente Bolsonaro. O povo entendeu que havia uma conspiração clara, e eu afirmo a você, havia, não só pela minha visão de experiência política no passado, mas por conversar com os deputados da minha bancada, de outros partidos, na Câmara dos Deputados, conversar com senadores, porque eu presido um partido histórico que agora, dia 15 de maio, faz 75 anos de fundado, é o mais antigo partido vivo no Brasil, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, eu tenho trânsito, eu converso com as pessoas. E todo mundo me dizia que estava sendo montado um golpe na Câmara pelo Rodrigo Maia, que era
instaurar um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, ele receberia a denúncia, instauraria a comissão processante, e isso garantiria a ele a votação de uma PEC, a PEC 101 de 2003, que permitiria a reeleição dele, Rodrigo, à presidência da Câmara, dentro dessa mesma legislatura, o que hoje é vedado, é proibido pela Constituição de 1988. Eu sabia isso pela conversa dos deputados do meu partido, pela conversa de deputados de outros partidos e de senadores que têm boas relações pessoais para comigo. O primeiro-ministro, junto com o bruxo do impeachment, o Fernando Henrique, mais os ministros do Supremo, que nós estamos vendo aí no ativismo judicial monstruoso, inaudito, assim, nunca visto, né? Inigualável na história do Brasil. Objeto, deputado, uma pergunta aqui também. O que é que o senhor acha desse ativismo judicial que está em moda aí no STF? Um absoluto escândalo. Se o cara quer ser presidente do Brasil, que dispute a eleição. Porque ser o presidente do Brasil sem risco, os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, os capa-preta do Supremo, eles têm inamovibilidade, quer dizer, eles não podem ser removidos da função, eles têm vitaliciedade, eles ficam na função até a expulsória aos 75 anos, e tem irredutibilidade de salários. Não pode ter o salário reduzido. Quer dizer, com toda essa proteção constitucional, eles querem dar canetada, tomando o papel, ora do Congresso Nacional, ora do presidente da República, e sem correr risco, porque o político corre risco de não se reeleger, o presidente corre risco de receber um impeachment, de ser processado e ser empichado. O político corre o risco de ser cassado. Eu fui cassado como deputado federal e a cassação dizia que eu não provara o mensalão. O motivo da cassação que me levou à perda do mandato é que eu não provei o mensalão. E fui cassado, tive o meu mandato. Mas são os riscos do parlamento. Quer dizer que os caras que não têm risco nenhum, que têm o poder de fazer lei entre partes, com a sentença, porque uma sentença é uma lei entre partes. O Congresso legisla, mas precisa de 513 deputados federais e 79 senadores. Eles, numa penada monocrática, fazem lei entre partes. E agora querem ser presidente da República, julgadores e legisladores, e são carrascos quando condenam também. Quer dizer, nós vivemos uma brutal hipertrofia no Supremo Tribunal Federal, que está interferindo no equilíbrio institucional do país, é um golpe constitucional e que pode levar a um gravíssimo confronto entre os poderes estabelecidos. Você imagina, Ricardo, se o presidente Bolsonaro, nessa penada que o Alexandre Moraes deu atendendo aí ao Ciro Gomes do PDT e sustou a nomeação do delegado Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, vamos que o presidente invocasse a Constituição e dissesse: é ato e prerrogativa exclusiva do presidente da República. Eu não aceito a intervenção nesse meu direito por parte do seu Alexandre de Moraes, muito menos uma intervenção monocrática. Pegasse aquilo, rasgasse assim na frente do oficial de justiça do Supremo, puf, arquivasse na lata do lixo, desse posse e mandasse o ministro, o diretor-geral da Polícia Federal trabalhar. O que o Moraes ia fazer? Nada. Ia sujar na barra da saia. Ele ia ter que sujar na barra da saia. Ou, se não, ir para Roma chorar lá no pé do Papa. Mas estava instalada uma gravíssima crise institucional, porque o Poder Executivo teria dado
uma banana de público a um ministro abusado, autoritário, contra a lei, em exercício no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro foi extremamente moderado e superou essa crise sem agravar as tensões. Fala em Bolsonaro, deputado, o senhor conversou com ele, porque essa tese desse complô, quer dizer, foi o senhor que denunciou. O senhor teve a oportunidade de conversar com ele pelo telefone depois, o senhor tem falado com ele, muito se fala também, eu gostaria de provocar, que muita gente perguntando aqui também sobre essa questão de governabilidade, se o PTB também vai dar apoio ao presidente, como outros partidos, e de certa forma também afastar um pouco o Rodrigo Maia e o Alcolumbre um pouco dessa necessidade que o presidente tem desses dois atores políticos. Como é que está isso? O Alcolumbre refluiu. Ele já dá declarações públicas. Repare só, Ricardo. Hoje ele deu uma, ontem ele repetiu, deu ontem e repetiu hoje, que o golpe que se aplica contra o presidente Bolsonaro é um golpe do Sudeste, principalmente os governadores do Rio de Janeiro e São Paulo, porque o de Minas, o Zema, que tem um baixíssimo índice de doentes com coronavírus diferente do Rio e São Paulo, é uma coisa engraçada. Minas, que tem uma população... Também recuou. Né? Não, ele nunca esteve à frente contra o presidente Bolsonaro. Ele sempre esteve da trincheira ao lado do presidente Bolsonaro, o governador de Minas. Mas o Alcolumbre disse que isso é um golpe do Dória e um golpe do Witzel, que estão forçando o ministro da Saúde e o presidente da República a abrir o caixa do Tesouro Nacional via Ministério da Saúde e privilegiando os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, o Alcolumbre refluiu e já está votando uma pauta favorável ao Norte e uma pauta favorável ao Nordeste. E o presidente já começa a reagir, junto com o ministro Rogério Marinho, mais o general Ramos, o general Braga, nesse projeto de construir um grande investimento de recuperação econômica partindo do Norte e Nordeste para depois vir para a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O presidente tem pronto, através do seu ministro Rogério Marinho, um projeto de investimento de 30 bilhões de reais em saneamento básico, água potável, tratamento de esgoto, recolhimento e tratamento de lixo, água potável, para o Norte e para o Nordeste, com apoio da Casa Civil e o ministro de Relações Institucionais, General Braga e General Ramos. E já está sendo colocado em prática. O Alcolumbre, que não é bobo, onde é o estado dele? O Amapá é no norte. Sabe que essas populações do norte e do nordeste vão receber rapidamente um investimento econômico para sair da crise. E você veja, Ricardo, que é verdadeiro. O sul-sudeste, as indústrias, as empresas, são muito mais capitalizadas. O sul-sudeste tem estados muito mais fortes. E a capacidade de retomar a economia, de sair da crise depois do coronavírus, é muito mais rápido, é muito mais ligeiro. Então, o sul-sudeste saem da crise muito na frente do norte e do nordeste, que tem uma dificuldade pela pobreza da sua população e pela baixa indústria de empresas que geram grande acervo e quantidade de mão de obra. Então, o Nordeste vai sofrer mais a consequência econômica do coronavírus. O foco do presidente Bolsonaro é apostar no Norte e no Nordeste para que ele saia primeiro. E a região Centro-Oeste, Roberto Jefferson, como é que fica? Explodindo, ela está explodindo. Esse trimestre fechou, eu estava lendo isso aqui na agenda do agronegócio brasileiro, nossa pauta de exportação de commodities agrícolas foi 48%, metade das estações brasileiras partiram da região Centro-Oeste. De quê? Da pauta amendoim explodindo, soja explodindo, carne explodindo, carne de porco explodindo,
frango explodindo. Quer dizer, a pauta veio do Centro-Oeste, que está garantindo, inclusive, a entrada de dólares no Brasil, a exportação da região Centro-Oeste. Então, a região Centro-Oeste bateu, inclusive, o recorde de produção de soja por hectare dos Estados Unidos. Hoje, o Brasil atingiu, agora em abril, a liderança mundial por hectare da produção de soja. Não há problema da região Centro-Oeste também se recuperar da crise do coronavírus, da pandemia, que os governadores decretando esse isolamento radical levaram a uma brutal crise econômica. O Caiado hoje abriu Goiás. Eu já li de manhã cedo, porque eu levanto cedo para ler os jornais, Ricardo, para poder escrever o meu Twitter. O Caiado hoje já abriu Goiás. As lojas, as escolas, os shoppings, as igrejas, porque lá é muito baixa a comorbidade com coronavírus. Então, a região Centro-Oeste volta rápido a se recuperar, a região Sudeste volta rápido a se recuperar, e a preocupação que eu noto porque o ministro Rogério Marinho é um ministro do Nordeste, é um ministro nordestino, que tem apoio tanto do presidente como do general Braga e do general Ramos para construir uma agenda econômica social no Norte e no Nordeste para ajudar a essa região mais pobre, mais sacrificada do Brasil, a também tomar fôlego e sair da crise do coronavírus. Deputado, temos pouco mais de 10 minutos, já quero firmar com você, temos aí mais de 1.000 pessoas aí, muitas perguntas, muitos elogios, queria já firmar o compromisso com você, daqui a 15 dias a gente voltar a fazer isso de novo, vou fazer umas 5 perguntas e queria o bate-pronto, entendeu? Porque você fala, se deixar, você toma conta de tudo, toma conta do blog, toma conta de tudo, deputado. Ô, Ricardo, então vou fazer... Eu sei que eu invadi um pouco o seu tempo, peço desculpa, mas é que são explicações que eu não posso dar por tamina e por compasso. Eu não posso dar por tamina e por compasso. Eu tenho que fazer uma coisa mais lógica, com começo, meio e fim. Vou procurar ser rápido daqui para frente. Vamos fazer esse bate-bora. Muita gente aqui está perguntando, Dória e Witzel se reelegem governadores ou nunca mais? O povo... O Dória quer ser presidente, né? Como é que está a questão do Rio aí? O povo perdoa a traição, mas não perdoa o traidor. Esses 2 cidadãos são 2 traidores que fizeram campanha política, se elegeram o Ricardo Antunes, às custas do presidente Bolsonaro. Witzel não existia. É um ex-juiz federal do Espírito Santo. Ele se lançou candidato. Tinha 1%, não era? 1%, não era? Quem carregou 1% no cargo, na pesquisa. Quem botou ele em cima do trio elétrico e levou ele para frente foi o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e o outro, Flávio Bolsonaro, que é senador eleito do Rio de Janeiro. Ele não era ninguém sabia quem era Witzel. Ele foi eleito pelo Bolsonaro e no primeiro mês já traiu o Bolsonaro. Mas há uma coisa, Ricardo, que está acontecendo aqui no Rio e que você já deve ter visto na mídia nacional. O Witzel está sendo já acusado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, de desviar recursos da saúde. Teve até que demitir o secretário de Saúde, porque o dinheiro está vindo nesse decreto de calamidade pública e ninguém tem feito licitação. Está comprando todo mundo direto. E estão comprando aqui 5, 6 vezes acima do preço. Ele está com moral baixinho, está sendo chamado de governo corrupto aqui, já a boca miúda, tanto pela classe política como a imprensa do Rio de Janeiro, e é foco aí de investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Você não o Dória só acha também que não tem chance, né? Teve o Bolsodória, né? Ele se elegeu também com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro não ganhava a eleição. O Dória não venceria do França, que era o governo. O França é do PSB. Ele era o candidato contra PSB, o Márcio França. Márcio França. Ele era o candidato do PSB em São Paulo.
Quando Dória percebeu que não venceria a eleição do França, ele até pintou a camiseta Bolsodória, Bolsodória, e foi para a rua com uma campanha casada defendendo ele para governador e Dória para presidente, porque aquela era a vontade do povo. E no primeiro mês já traiu. Já traiu o presidente Dória, já traiu o presidente Bolsonaro, deu-lhe uma facada nas costas. Foi outro Brutus. Quer dizer, um papel terrível. Eu volto a dizer, o povo até perdoa a traição, mas não perdoa o traidor. O Dória é um traidor. Traiu a confiança e o apoio que recebeu do presidente Jair Bolsonaro. Não se elegerá governador e não é páreo para presidente da República. Não é. Deputado, as redes sociais falam muito numa eventual cassação da Rede Globo, muita gente tem feito, já existe abaixo-assinado para se fazer uma... Obviamente vai ter a questão da renovação, mas o que há de verdade, de mito e de lenda nessa questão de que o presidente pode cassar a Rede Globo, que de toda forma também é um grupo muito, muito grande no Brasil e no mundo, né? No mundo? Você não exagerou aí, não, Ricardo? No mundo? Não, não, mas eles ganham prêmios internacionais, deputado. Eles ganham os prêmios internacionais. Ô, Ricardo, vou ser curtinho, porque você quer que eu... Você está proibido de falar na Globo? Qual foi a última entrevista que você deu na Globo, hein? Eu não vejo Globo e não dou entrevista à Globo. Eu não suporto a TV Globo. Não suporto a TV Globo. Eu leio o jornal de manhã. Hoje eu dei uma paulada no Merval Pereira, porque ele inventa uma tese conspiratória de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mas eu não assisto mais aquele jornal do obituário do William Bonner. Morreu mais um de coronavírus. Fátima. Aí entra a voz da morte. Oi, William. Morreu sim mais um. Tem mais um defunto de coronavírus. Quer dizer, não dá para a gente assistir aquela geringonça que se tornou o obituário. O obituário defende a cassação da Rede Globo? O senhor defende a cassação? O senhor defende isso? Não, que o presidente tenha uma posição mais forte? Não. A Globo é a velha imprensa. Como tem a velha política, os políticos do toma lá da cá, dos acertos de coxia, de pé de escada, os políticos corruptos que apoiam os governos para levar vantagem, a velha política tem a velha imprensa. E a Globo é a velha imprensa. Ela levava 1 bilhão por ano no governo da Dilma. Do governo federal, ela recebia 1 bilhão por ano, mais 300 milhões do governo... 1 bilhão. 1 bilhão. E mais 300 milhões da cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro. Isso foi cortado. Aqui o prefeito do Rio, o Crivella, cortou esse convênio do município com a Fundação Roberto Marinho. E o Bolsonaro cortou toda a publicidade oficial do governo federal na Globo, não dá mais a ela 1 bilhão de reais que ela tinha por ano. O que o presidente diz... A velha senhora, a Globo é a velha senhora, viciada em... Velha senhora. Em jabá. A gente chama de jabá, né? Quando a imprensa leva dinheiro para ir... Há um ditado na Globo que notícia a favor é comercial. Isso aí é o mantra da TV Globo. Notícia a favor é comercial. É pau para poder vir dinheiro. O editorial é violento em cima de qualquer governador para levar o seu capilé, para levar o seu comercial. Mas a Globo deve a todo mundo. Ô, deputado. Ela deve ao imposto de renda, ela deve à Previdência Social, é a maior devedora da Justiça do Trabalho. Quer dizer, a situação dela para renovar sua concessão, que tem essas exigências legais, é absolutamente irregular. Talvez o presidente, visto que a Rede Globo não tira uma certidão negativa em nenhum órgão, na Justiça do Trabalho, no Ministério da Fazenda, ela não tira uma certidão negativa, na Previdência Social, ela não tira uma certidão negativa, talvez casse a concessão, porque a empresa
se vale do prestígio que tem para não pagar os impostos que deve no Brasil. Deputado, 2 minutos, a gente faz outra live daqui a 15 dias, o pessoal pedindo aqui para a gente continuar a live, mas a gente não tinha esse compromisso, sei que o senhor tem um compromisso aí de jantar. O senhor convidou o presidente Bolsonaro para ir para o PTB, o que foi que ele disse? Não, eu não tenho estado com ele pessoalmente há 2 anos, Ricardo. A última vez que eu me encontrei com o presidente Bolsonaro, ele era deputado federal. Eu estava indo para Belém do Pará para assistir ao Círio de Nazaré, que eu gosto de assistir ao Círio de Nazaré, normalmente lindo. Vou. Lindo. E nós estávamos na fila de embarque. Começamos a conversar e nossas poltronas, ele num corredor do lado esquerdo e eu no corredor do lado direito. E nós conversamos, proseamos bastante a respeito da campanha dele, sobre as condições eleitorais dele, batemos papo. Foi a última vez que eu conversei com o presidente Bolsonaro. Mas eu não quero nada do governo. Você me perguntou, o PTB apoia? Apoia. O PTB não é do Centrão, não integra o Centrão, mas já apoia, vem apoiando os projetos, os pleitos do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E o que eu quero nomear no governo, eu confesso a você, do presidente Bolsonaro, é o cargo de presidente da República. Ele está sem partido. Então, eu quero que ele me dê a chance, passando essa fase aí da pandemia, do recolhimento social, do lockdown, para falar uma palavra inglesa tão moderna, passando esse lockdown que nós estamos vivendo, eu gostaria de levar a ficha do PTB com o nosso programa e estatuto partidário e dizer, presidente, você já foi meu liderado 2 anos, quando eu era o líder da bancada do PTB e você era meu deputado federal. Nós já nos conhecemos. Eu sei que você é um homem de fé, é um homem religioso, é um homem de princípios, é um homem que tem dignidade moral. Você nunca me pediu qualquer coisa, à época que eu era líder, que pudesse ser contra os princípios republicanos. Você é um homem honrado. Todo mundo sabe disso. E eu testemunho de 2 anos de convivência que você sempre foi um homem sério. Estou vendo que você está sem partido e sem voz, assim, mais viril, mais masculina, para te defender. Vem para o PTB. Aqui você vai encontrar gente que é leão igual a você, porque nós somos leões. O PTB tem gente que dá rugido, que não teme porrada, o Ricardo Antunes, que não teme briga. Começa comigo, com os nossos deputados federais, com muitos companheiros da nossa executiva federal. Nós temos homens de coragem, como aí em Pernambuco temos o Armando Monteiro, temos o João Vicente Claudino no Piauí, gente de peito, gente que fala o que sabe e tem coragem para dizer, e peito para falar. Então, eu quero que o presidente analise, primeiro, o nosso grupo de pessoas. Quem são os homens do PTB? E olhe o nosso programa partidário, que é liberal, é conservador, defende a família como primado da doutrina cristã, é contra o comunismo, é contra o globalismo, é contra a invasão do capital chinês, esse comunismo lucrativo, esse comunismo de resultado, que mete aqui um vírus de pandemia, joga nossos ativos no chão e que, tendo 4 trilhões de dólares estocados, está comprando tudo na bacia das almas. E aí eu vou fazer uma outra colocação aqui, sendo que o principal corretor do dinheiro chinês, dos interesses chineses no Brasil, é o governador Dória de São Paulo. Quem está fazendo a corretagem dos interesses chineses no Brasil, tanto em São Paulo como na relação com os outros estados, é o Dória. Já ele está falando mandarim, não é? Já o traidor da pátria está falando mandarim, vendendo no baú, na bacia das almas, a preço de banana, os nossos ativos, tanto estatais, públicos, como privados, como corretor, que esse é o papel que ele exerce hoje, para o comunista chinês. Então, eu vou mostrar
esse estatuto do partido, do nosso partido PTB ao presidente Bolsonaro, que é o que ele pensa, é o que ele sente, é o que ele transpira, é o que ele diz. Nós somos alferes de Deus no PTB. Nós somos o povo que ora, porque o Bolsonaro tem com ele o povo que ora, os evangélicos, os católicos. Você repare essa grande pleiade de pessoas convictas, tementes, fervorosas. Elas oram com força, oram com fervor, com amor, pelo sucesso do Bolsonaro e pelo sucesso do Brasil. Tanto que ele invoca isso naquele símbolo, que é o símbolo do governo dele, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E nós, no PTB, comungamos, inclusive, desse seu chamamento. E eu quero levar a ficha do PTB e abonar que ele volte ao PTB, se Deus quiser, com o meu abono, que eu quero trazê-lo de volta ao PTB. Esse é o cargo que eu pleiteio na República, a presidência da República. Deputado, mas se o senhor for convidado para ser ministro, o senhor pensa no caso? Não, não quero. Não aceitaria. Digo isso a você, diante de todas as pessoas que estão te ouvindo, e eu sei que são muitas, porque a minha esposa está acompanhando aqui do lado, e está vendo que muita gente está fazendo perguntas. Eu transmito um abraço à Ana Lúcia, Ricardo. E estou falando isso para o Brasil, ouviu? Eu verbalizando através do seu programa, isso vai ter repercussão. Você é um homem que tem repercussão. Eu não quero ser ministro. Eu prefiro ficar à frente da presidência do PTB, que me dá mobilidade. Eu, ora, vou a Pernambuco, eu, ora, vou ao Piauí, eu, ora, vou a Roraima, ora, vou ao Rio Grande do Sul, ora, vou ao Acre, ora, vou ao Amazonas. Eu fico livre, porque o exercício de ministério te escraviza em Brasília, é de manhã até de madrugada, e vai me tirar a liberdade de falar. Vamos dizer, argumentando, que eu fosse hoje ministro do presidente Bolsonaro. Se eu desse essa paulada que eu dei no Dória, como é que ia fazer? Era uma crise de governo. E o presidente não ficaria feliz. E você comigo. Falaria mesmo. Se Estado a falar, você falaria mesmo. Eu falo. Eu lhe conheço. Eu ia gerar uma crise do governo com o governo de São Paulo, que está correto? Então, eu prefiro ficar de fora, olhando, observando, lendo o bruxo Fernando Henrique todo dia no WhatsApp, no que ele escreve no Globo e no Estadão, das entrevistas que ele dá, analisando, pelo que eu conheço ele do passado, medindo os passos do bruxo e da turma que anda com o bruxo, os aprendizes de feiticeiro que estão ao lado dele, para tentar fazer o impeachment ou levar à renúncia o presidente Bolsonaro, porque eles levaram à renúncia o Collor. O Collor não foi impeachado. O Collor renunciou. Você se recorda disso? Você é novo ainda, né, Antunes? Não é, Ricardo? Não. Que idade você tem? Não, mas recordo, eu participei. Estou começando como repórter. O Collor 88. 88, depois estou 94. Então, 92, né? Você é bem jovem. Então, em 92, ele foi levado à renúncia. Ele não foi cassado pelo plenário do Congresso, pelo plenário do Senado. Aliás, o Senado é que faz o processo final de cassação. Ele não foi cassado. Ele renunciou. E depois de tudo isso, essa articulação do bruxo FHC, ele foi absolvido por 11-0 no Supremo. Olha só que negócio. Naquela época, o Supremo não é isso. Um puxadinho do PT, um puxadinho dos tucanos do PSDB. Porque o presidente Bolsonaro recebeu essa herança maldita. Pegou um Supremo politizado, um Supremo... como é que se diz? Quando você nomeia todo mundo, é um Supremo que aparelhado pelo PT e aparelhado pelo PSDB. É um Supremo aparelhado. Homens do PT e homens do PSDB, tucanos, que vem movendo oposição ao presidente, acolhendo as ordens dos seus chefes políticos na rua. Ô, deputado, o senhor não acha que precisa também de uma espécie de um articulador político que faça a ponte? Porque o presidente também não é flor que se chegue no quesito de habilidade política, né? Você
transita aí pelos bastidores do poder, tem esse jogo de cintura, houve um, houve outro, e o presidente parece que não tem muita paciência. Quem seria o nome para fazer essa articulação com o Congresso, já que o Onyx não fez absolutamente nada? Eu posso falar uma coisa para você? Essa crise é estratégica, ela não é uma crise solta. O presidente não corre risco de ser empichado, porque não haverá essa passeata que houve contra a Dilma de 5 milhões de pessoas na rua, fora a Dilma, naquele desgaste da Dilma que sucedeu ao assalto do trombadinha Lula, o chefe do maior do governo mais corrupto que o Brasil conheceu. Aí sim, eu vou dizer que o mundo conheceu. Você vai no Google e pergunta: quem é o maior ladrão do mundo? E o Google responde: Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu não vejo assim. Condenado hoje novamente. Hoje, de novo, reiterado. Aí a condenação terrena. Uma condenação para ele. Ele só está solto pelas amizades que tem com o ministro do Supremo, que deram habeas corpus a ele, depois de 2 ou 3 condenações, para que ele ainda ande por aí conspirando contra o governo Bolsonaro, fazendo live com Fernando Henrique, fazendo live com Ciro Gomes, com a Dilma, fazendo live e articulando a esquerda contra o governo do presidente Bolsonaro. Então, eu digo a você que não há perigo, essa estratégia do presidente de governar a crise. Ele começa agora. Eu ouvi uma entrevista da vice-governadora do Piauí, que é petista, uma mulher bem articulada, só não sei o nome dela, mas você dá uma pesquisada aí. Ela dizendo: vocês estão fazendo aí palavra de ordem, fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro, mas a gente pobre aqui do Piauí está com ele. É o Corona Voucher, é o aumento que ele deu no Bolsa Família, são os investimentos que ele está fazendo aqui no Nordeste. Vocês estão perdendo a base. A base petista está sendo perdida pela estratégia do presidente Bolsonaro aqui no Nordeste. Vocês é que têm que acordar, porque vocês estão errando. Eu ouvi isso de uma entrevista da vice-governadora petista do estado do Piauí. Então, o que está fazendo o Bolsonaro? Ele está preparando um pacotaço de investimentos no Nordeste para rapidamente a crise não sacrificar o nordestino. O nordestino não é bobo, sabe entender. Quem tem amor a ele compreende seu sofrimento. O Bolsonaro se recupera no Nordeste rapidamente. Na região Sul-Sudeste, a mídia social que nos ouve agora, nós estamos na mídia social, que é a classe média, vai pelo lado ideológico. A classe média não aceita o fim da cultura judaico-cristã, não aceita a demonização da família, é contra essa coisa que aqueles homossexuais, aqueles sodomitas que escrevem as novelas da Globo, botam no papel e depois transmitem aí para as crianças verem, o apassivamento dos homens, a virilização das mulheres e a erotização dos nossos pequeninos. A classe média não quer isso. Ela quer resguardar o legado cristão que vem dos nossos antepassados, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, e que, Ricardo, nós queremos deixar aos nossos pôsteres, aos nossos descendentes, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. Eu não quero que os meus filhos, que meus netos vivam sob uma ditadura comunista, vivam sob o cerceamento ou o esmagamento da liberdade. Eu quero que meus filhos e meus netos tenham oportunidade de fazer uma live assim, Roberto Jefferson contra o Ricardo Antunes, que é até um crítico quanto mais do Roberto Jefferson. Eu sei que você é um cara que faz grandes críticas a mim no seu programa, mas isso é democrático. E eu aceito as suas críticas e democraticamente participo do seu programa, mas nós podemos falar. Na China isso não existe.
O médico que descobriu o vírus do coronavírus, que denunciou isso em Wuhan, sumiu. A médica que o acompanhou na denúncia, a epidemiologista, virologista, sumiu também, desapareceu. Quer dizer, um regime que faz as pessoas se calarem, dando sumiço nos seus corpos. E nós queremos essa geringonça, esse troço para o Brasil, abrindo mão da liberdade de religião, porque na China, quem é cristão não pode ser inscrito no Partido Comunista e não tem direito a emprego público. Não pode haver igreja cristã aberta, você não pode pregar o cristianismo na praça, no meio da rua. Quer dizer, só vale a voz de Mao Tse-tung, só vale o pensamento marxista, stalinista, leninista. Não é uma democracia que tem mão e contramão, não é plural, é uma ideia, é um único partido, é única ideia, e tudo na força, na violência pessoal, no constrangimento físico. Isso não existe. Então, as pessoas da classe média, da região sudeste, Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não aceitam ajoelhar. Quem ajoelha a Deus, Ricardo Antunes, não ajoelha diante da tirania socialista. Quem ajoelha perante Deus, isso é um ensinamento que a gente recebe nas nossas igrejas, não ajoelha aos pés dos tiranos. Então, a nossa classe média reage violentamente à tentativa da pandemia comunista que vem aí no rastro do coronavírus. A região centro-oeste tem força, é sólida a sua economia, e a região norte e nordeste é o foco principal de investimento, de trabalho que o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro tem hoje. Então, e o impeachment? Não vai existir impeachment com um governo desse. A estratégia do Bolsonaro é gerenciar a crise. Pau nos comuna, pau mesmo. Cacete, vamos para o enfrentamento. Vamos pegar esses mortadela aí, pau no lombo dos mortadela. É pau no PT, na CUT, dos sem terra, dos sem teto, nos TED, no Boulos, no Lula, pau nesses caras, que é o que faz o presidente Bolsonaro. Abre uma crise com a imprensa que é contaminada pela esquerda. A imprensa é toda globalista, joga nesse troço da nova ordem mundial. Então, ele enfrenta a imprensa. Então, quando ele enfrenta a imprensa, ele enfrenta a nova ordem mundial. Ele enfrenta o globalismo, o capitalismo de Estado, o comunismo lucrativo, o comunismo de resultado. Ele sabe disso. Quando ele enfrenta a Folha de São Paulo, jornal de esquerda, quando ele enfrenta hoje o Estadão, redação totalmente de esquerda, quando ele enfrenta o Globo, jornal de esquerda, ele está enfrentando a nova ordem mundial. Ele sabe disso. Quando ele enfrenta essa cachorrada da velha senhora da TV Globo, que fica latindo, ele sabe que o latido do cachorro não assusta o leão. E ele é o leão. E tem em torno dele, Ricardo, os leões que, como nós, empunharemos a espada sagrada, a espada das nossas convicções, a espada dos nossos credos, para nunca permitir que a nossa bandeira seja vermelha. Ela não será. Ninguém pintará a nossa bandeira de vermelho. O chão ficará rubro de sangue, mas a nossa bandeira haverá de permanecer verde, amarelo, azul e branco, Ricardo Antunes. Essa é a estratégia do presidente e nós estamos acompanhando o presidente a enfrentar essa esquerda do Foro de São Paulo, essa esquerda globalista que tem aí como grande mago, como grande maestro, como grande líder, o vetusto, o velho bruxo, Fernando Henrique Cardoso. Deputado, 2022, para a gente encerrar aqui nossa live, o senhor vê quem é que seria o candidato da esquerda ou da centro-esquerda? Eu queria fazer uma provocação sobre o nosso Ciro Gomes, né? O nosso
Cirão, que é chamado aqui no Nordeste, e que eu sei que o senhor tem algumas considerações críticas. Seria ele, talvez, o herdeiro aí dos votos do PT, já que Lula praticamente está fora do jogo, e Haddad também? Ô, Ricardo Antunes, eu estou ficando velho. E tem um ditado que diz que o diabo é perigoso não é porque ele seja mau, mas é porque ele é velho. E eu sou velho. Eu, à frente do PTB, como seu líder, o presidente era o falecido Martinez, o nosso querido Martinez, era o presidente do PTB. Nós fizemos uma aliança com o PPS e o PDT para lançar o Ciro à presidência da República, o vice pelo PTB, meu partido. Àquela época era o Paulinho da Força Sindical. Sim. O Paulinho era... Então, nós fizemos uma coligação, PTB, PPS, PDT. E o candidato pelo PPS a presidente do Brasil era o Ciro. Então, eu vou te responder pela experiência que tenho e o convívio longo que tive na campanha, nos momentos mais tensos, nos comícios, no meio da rua, nas carreatas, na passeata, fazendo campanha com Ciro Gomes. É ele tomar um porre que ele faz uma lambança e destrói a campanha. Se ele tomar um uísque, meu irmão, faz uma lambança, ele briga com todo mundo, ele briga, fala o demônio. Então, eu não acho que ele seja adversário, porque se ele tomar uma manguaça, meu irmão, e ele toma, é difícil segurar o homem. Ele diz que a mulher dele é importante na campanha porque dorme debaixo dele. E ele tem relações com ela. Por isso que a importância dela. Ele vinha liderando a pesquisa naquela época, meu irmão. Ele caiu numa semana 20 pontos porque disse que é importante, da Patrícia Pilar. Qual a importância? O jornalista aí no meio da rua, nós estávamos fazendo uma passeata em Copacabana, aí um jornalista botou um microfone na frente do Ciro, que tinha tomado uma manguaça, uns vinhos, lá na casa do ex-governador Brizola, no apartamento dele. Ciro Gomes, qual é a importância da Patrícia na sua campanha? Aí ele respondeu aquela pérola. Ela dorme comigo. Essa é a importância dela. Quer dizer, não respeitou as mulheres. No dia seguinte, o cacete que ele tomou da mulherada brasileira julgou ele de 30 para 10. E o Serra, que era o adversário, explorou, tirou ele da frente e foi disputar contra o Lula, e o Serra perdeu a eleição para o Lula, isso em 2002, eleição de 2002. Então, eu não vejo perigo no Ciro. Ele fala bem, ele articula bem, mas tem assim, pontos que são muito fracos. Ou vai ser o Haddad, porque o Lula vai acabar preso, não tem como ele escapar da prisão, são 2 ou 3 processos com penas muito longas de reclusão, ou ele vai acabar preso, ou volta o Haddad, candidato a presidente, representando aí esse concurso geral da esquerda. Na esquerda... O Dória, o Luciano Huck, esse povo eu acho que já está fora por conta dessa polarização, né? O Dória não convence que é de esquerda, não. Quem faz a campanha Bolsodória, ele é de direita, faz discurso de direita. Ele batia no Lula violentamente quando... Muito. Agressivo. Na ocasião da Lava Jato, ele ia para a rua fantasiado de lixeiro e fazia libelos contra o presidente Lula. Quer dizer, o povo não é bobo, ninguém esquece aquilo e ninguém apaga aqueles vídeos. Ele querer posar de esquerda não vai dar para ele. É a mesma coisa que ele fingir que é macho. Não dá para ele, meu irmão. Essa foi boa. Ninguém acredita. Ele senta ou não senta? Ele senta ou não senta? Tem um programa que eu não sei o nome do apresentador. Vamos levar 2 processos. Vamos dividir o advogado. Não. Tem um apresentador de televisão que bota ele no ar e diz assim: ele queima ou não queima, meu pessoal? Ele queima ou não queima? O pessoal queima. Ele não convence a nós, não, meu irmão. E ele não vai convencer que é comunista só porque é o corretor capitalista do capitalismo de resultado do capitalismo lucrativo do Partido Comunista Chinês. Deputado, queria
Queria agradecer ao senhor, a Ana, ao pessoal aqui da produção, 1.500 pessoas aqui, muita gente fazendo pergunta, Ana está anotando, a gente vai mandar para o senhor também. E queria lhe dar aí 1 minuto e meio, 2 minutos, para o senhor fazer uma mensagem em relação a tudo que o Brasil está passando, né? Essa crise, muita gente morrendo, e a gente tem que ter também esperança e olhar para o futuro. Ricardo, tudo isso vai passar, deputado? Eu só quero que você me dê cópia do nosso programa. Eu posso falar contigo depois? Claro, vai para o nosso canal do YouTube também. Vai para o nosso canal. Eu hoje abri o YouTube. Estou me inscrevendo no YouTube e abri uma página de quê, amor? O que eu fiz hoje? Foi... Um canal? Facebook. Hoje eu fiz Facebook. Pronto. Fiz um Facebook. Eu só tinha... Twitter, você craque no Twitter. Eu só tinha Twitter. Aí fiz o Instagram ontem, hoje eu fiz o Facebook, eu estou expandindo. E depois eu vou fazer o YouTube, como você é YouTube. O canal também é importante. Então você me manda a cópia desse nosso programa para eu arquivar o que eu gostaria de guardar. Claro. E você deu aí umas 3 manchetes de site, blog e jornal aí. Eu estou anotando tudo aqui. Então tá bom, amigo. O que eu quero dizer, como cristão que sou, como temente a Deus, como alferes de Deus, eu sou um alferes, um porta-estandarte de Deus e a Ele ajoelho todos os dias de manhã, oro por Ele na hora do almoço, na hora que me deito, que Ele me faça sempre o porta-voz de suas palavras. Que Deus permita que eu nunca exagere, nunca seja arrogante, exagerando nas minhas palavras e nas minhas colocações. Mas também que Deus me livre do acovardamento, da covardia, para não dizer de público o que deve ser dito, principalmente em defesa de um inocente, de um homem honrado, de um homem de bem. O presidente Bolsonaro é um homem honrado. Ele está sendo agredido e processado pelo Supremo e agredido pelo Congresso, pela mídia nacional, porque ele não rouba e não deixa roubar. Fui deputado por 6 mandatos. Sarney, Collor, Fernando Henrique, Dilma. Fui deputado federal por 6 mandatos. Dilma não, a Dilma entrou, já estava cassada. Collor, General Figueiredo também, eu estou homem correto, mas fui com Collor, com Sarney, com Fernando Henrique, e depois do Fernando Henrique, e com Itamar Franco. Eu nunca na minha vida, como deputado federal e pelo meu convívio de jantares com os parlamentares, eu tinha havido ouvir um comportamento tão correto, tão reto, tão honesto de um presidente da República. E eu falo isso porque ele não é do meu partido, eu não tenho nenhum interesse no governo dele, nem cargos do governo dele. Nem sou do Centrão, nem o meu partido é do Centrão, hoje sendo beneficiado para a base no parlamento pelo governo dele. O presidente Bolsonaro apanha de todos, porque ele não rouba e não deixa roubar. Ele apanha pela sua virtude. A turma no Brasil da velha política acostumou com o presidente facilitar o roubo para financiar eleição partidária e financiar os dirigentes partidários, enriquecer dirigentes partidários. Repare bem, Ricardo, para encerrar o seu programa. Toda essa crise é agora dia 6 de maio, ela começou em abril. Nós estamos há 5 meses das eleições. Isso é caixa seca. Os partidos políticos, a velha política, porque tem muita gente boa no Congresso Nacional e muito político antigo que é honesto, é sério, mas essa velha política está de biquinho sequinho. É igual passarinho com sede. É igual o cocainômano sem cocaína. Fica louco, não tem dinheiro para cheirar. Dizem que o Gedel ficava com aquele dinheiro no apartamento, aqueles 52 milhões dentro da mala, que ele sentava, isso é a Polícia Federal, tem impressão digital dele nas notas e nos sacos plásticos. Ele sentava no chão e ficava cheirando dinheiro, rapaz. Meu Deus do céu, isso acabou. Não tem mais isso no governo do presidente Bolsonaro. E ele tem apanhado violentamente na imprensa. Eu agora vejo mais um ministro do Supremo, monocraticamente, falar em adiar as eleições. Adiar as eleições é prorrogar
o lockdown. Quando você ouvir falar em adiar eleições, é porque já tem uma jogada para prorrogar, para prorrogar o isolamento social. Ah, não dá tempo de fazer campanha, nós temos aí o coronavírus, não podemos botar o povo na rua. Então, adia a eleição, adia o lockdown, e com o adiamento do lockdown se adia o estado de calamidade pública. Adiado o estado de calamidade pública, persiste as compras feitas pelos prefeitos e governadores que decretaram calamidade pública sem licitação, Ricardo. Com licitação, esses caras já metem a mão no jatá. Toda hora a gente vê, com licitação, eles defraudando a licitação. Imagina o maná que está sendo sem licitação, o que esses prefeitos e governadores estão fazendo com dinheiro público no Brasil. Vem aí o Covidão, que é um inquérito que vai apurar o roubo da saúde no Rio de Janeiro, já começou. O Witzel já está lá sendo investigado por desvios. O Covidão já começou no Rio. E vai ser pelo Brasil, vai ser igual pandemia, a pandemia do Covidão. Então, não podemos permitir, chama a tua atenção para que você analise isso e diga ao seu povo, juntos aqui, juntos, fervorosamente, não vamos permitir o adiamento das eleições municipais. Adiadas as eleições, se adia imediatamente, se prorroga o prazo do lockdown. As pessoas continuarão presas em casa até abril, até outubro. Esse adiamento da eleição adia o lockdown, adia o decreto de calamidade pública e adia a compra sem licitação, o que vai levar de novo o Brasil a patamares de corrupção, como foi agora há pouco no governo Lula e o Brasil conheceu. Bilhões e bilhões de reais. Não ao adiamento das eleições, não à corrupção. Essas são as minhas palavras finais, Ricardo. Muito obrigado a você. Deputado, um abraço, a gente se fala então. Tudo de bom. Um grande abraço a você. Fraterno abraço.